importância do planejamento? Planejar é se preparar para se chegar ao seu objetivo, traçando caminhos e estratégias para isso. Com isso, diminuímos o risco de nos depararmos com imprevistos. Quando planejamos a ação, isto é, quais serão as metas, objetivos, prioridades, cargas horárias e avaliações, quando nos organizamos, temos foco e maior produtividade. Ele deve servir como um guia de orientação e apresentar uma ordem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade. Sua função é orientar a prática. O planejamento inclui a previsão de atividades didáticas e suas formas de organização e coordenação com base nos objetivos propostos, a revisão e a adequação no decorrer do processo de ensino, sendo esse composto dos seguintes elementos: objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas e a avaliação. As etapas do planejamento de ensino são: descrição do contexto. Qual a situação em que se faz necessária uma abordagem educativa? Por exemplo, se o que você quer é mudar uma deficiência na notificação de doenças em animais ou o uso incorreto de produtos veterinários sem respeitar o período de carência. Para planejar a ação, faça um diagnóstico prévio que pode ser feito por meio de aplicação de questionários, entrevistas, oficinas que possibilitem serem traçadas estratégias de como o tema deve ser abordado, de monitoramento e acompanhamento de forma mais efetiva. Identificação do público-alvo. Conhecer o seu público-alvo é fundamental para que o facilitador não caia no erro de falar para as paredes. A linguagem, os exemplos e as atividades práticas devem estar relacionadas à realidade e ao perfil de cada público. Assim, antes de iniciar, é importante conhecer seu público-alvo. Para isso, você pode aplicar um questionário educativo prévio para fazer o diagnóstico, ou utilizar rodas de conversa, observar as demandas das pessoas. Outra opção é utilizar o mapa de empatia, porque quanto mais próximo do seu público, melhor vai fluir a comunicação. Alguns elementos que devem constar no questionário: qual o contexto do trabalho dos participantes, em que região ou território atuam, quais são as suas experiências nesse campo, quais são os seus conhecimentos prévios, quais são os seus desejos e motivações, qual o seu nível de escolaridade, qual a sua faixa etária. Definição dos objetivos gerais específicos. Os objetivos bem formulados contêm o desempenho, por exemplo, apresentar as estratégias de prevenção de doenças, a condição, por exemplo, nos animais de produção, e o critério, por exemplo, com ênfase na notificação de doenças. O objetivo ele deve conter um verbo no infinitivo e um objeto de ação descritos de forma clara e precisa. Na definição dos objetivos devem estar motivar os participantes a adquirir conhecimentos e fundamentos e colocá-los em práticas. Se desejamos que os educandos tenham autonomia de pensamento, capacidade de raciocínio, devemos programar atividades para que os educandos possam desenvolver efetivamente e ativamente esses propósitos. Na descrição dos conteúdos, os conteúdos se referem ao que será ensinado. Deve-se sempre procurar atualizar o conteúdo sempre que este for revisto, aperfeiçoando em relação ao progresso e adequando às condições de aprendizagem dos alunos. As abordagens devem ser dinâmicas e focadas sobre as realidades, necessidades dos participantes. Caracterização das técnicas e dos métodos de ensino, isto é, como será ensinado, considerando a realidade, o nível de preparo e as condições individuais dos educandos, buscando dar preferência para apresentações curtas, objetivas, com linguagem simples, fazer análise de casos, visitas de campos, dinâmicas em grupo, trabalhos em pequenos grupos e propor discussões que incentivem a aprendizagem e despertem a curiosidade pelo conhecimento dos educandos. Infelizmente, uma apresentação formal com muitas horas de exposição, onde só o locutor fala, um diálogo vertical com seu público, não costuma surtir o mesmo efeito. Definição das formas de avaliação e acompanhamento. A avaliação tem como objetivo mensurar os resultados da ação e assim verificar se houve mudança de conhecimento e a promoção da sua consolidação, atitudes e comportamento. O acompanhamento é baseado na retroalimentação e atualização, sempre fazendo os ajustes necessários. Para te ajudar no planejamento, você pode aplicar aqui o conceito da ferramenta do 5W2H do inglês.
Então responda a essas perguntas e monte o seu planejamento de ensino. What? O que deve ser feito? Defina o objetivo, a meta. Why? Por que precisa ser realizado? Defina o motivo, o benefício. Who? Quem deve fazer? Quem será o responsável? Quem fará parte da equipe? Where? Onde será implementado? Qual local? Associação, departamento? When? Quando deverá ser feito? Defina a data de realização e o cronograma de execução. Faça um cronograma realizável. How? Como será conduzido? Quais serão as metodologias, atividades que serão utilizadas? How much? Quanto custará esse projeto? Faça uma previsão do custo ou quantidade necessária. Outro conceito que você pode utilizar é o SMART, uma sigla também do inglês que significa específico, ou seja, seja específico, tenha foco no objetivo da aprendizagem. Mensurável, consegue medir a ação educativa? Coloque formas para avaliar. Atingível, colocar metas alcançáveis, mas também não podemos colocar metas muito simples que não atingirão os nossos objetivos. Relevante, ou seja, precisa trazer colaborações reais. Outra ferramenta que você pode utilizar aí para montar o seu planejamento é um mapa mental, colocando de forma a estruturar e organizar os pontos importantes que precisam constar no seu planejamento. Em geral, os pontos importantes que seu trabalho de diagnóstico e ação seguirá uma sequência como a seguinte: identifique a situação indesejada. Tente identificar problemas que podem ser resolvidos diretamente com um programa ou um projeto educacional, por exemplo, no caso de uma emergência sanitária. Identifique o que deseja corrigir, por exemplo, se o que você quer mudar é uma deficiência na notificação de doenças, falta de coordenação entre equipes ou pouco ou nenhum conhecimento sobre determinada enfermidade. Planeje a ação, estruturar as atividades, aplicar ferramentas para detectar problemas educacionais, organizar oficinas, para a resolução dos problemas relacionados aos processos de aprendizagem, com estratégias de monitoramento e acompanhamento. Execute a ação. Realizar entrevistas, organizar vários workshops com o pessoal. Avalie os efeitos da ação, verifique se a equipe da organização superou os problemas identificados e se estão preparados para detectar outros problemas e resolvê-los. Faça os ajustes necessários, determinar o que ainda precisa ser corrigido na situação que foi tentada. Modificar, repita a sequência. Enfrente o seguinte problema educacional da organização e volte a discernir se a educação é uma das soluções necessárias. Vejam por que é necessário ter o planejamento. Bloom, um psicólogo e pedagogo norte-americano, traçou níveis hierárquicos que os alunos devem passar no processo de aprendizagem, ou seja, antes de seguirem para atingir os níveis superiores, eles devem ter entendido bem os inferiores. Isso ajuda o educador a planejar o seu trabalho de maneira a atender às necessidades de aprendizagem de cada público, que devem ter assimilado de forma concreta um conhecimento antes de passar para o próximo nível. Com base na taxonomia de Bloom, então, que tem como objetivo ajudar no planejamento, organização e controle dos objetivos de aprendizagem, e ela está dividida em 3 domínios. O cognitivo, que é relacionado com aprender, envolve a aquisição de um novo conhecimento, habilidade, atitudes e de desenvolvimento intelectual, indo do mais simples ao mais complexo. Lembrar que nós aprendemos com os sentidos: visual, se aprende observando, auditiva, se aprende escutando, e a sinestésica, se aprende fazendo. O afetivo, que é relacionado a sentimentos e postura, como o desenvolvimento da área afetiva e emocional, que inclui comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoções e valores. E o psicomotor, que é relacionado às habilidades físicas específicas, que incluem ideias ligadas a reflexos, percepção, habilidades físicas, movimentos aperfeiçoados e comunicação não verbal. Cada domínio requer habilidades específicas, dando a devida importância para cada um, pois juntos possibilitam a aprendizagem de modo concreto. Mas também é preciso considerar a hierarquia. Para concluir, para ter êxito na sua ação educativa, o educador deve levar em conta o manejo dos recursos de linguagem, ou seja, variar o tom de voz, falar com simplicidade sobre temas complexos, conhecer muito bem o nível de conhecimento dos seus educandos, ter um bom plano de ensino e objetivos claros e explicar aos educandos o que se espera deles em relação à assimilação do conteúdo.
Motivar para a aprendizagem com a utilização de conteúdos significativos e compreensíveis por meio de métodos adequados é um fator essencial para o sucesso das abordagens educativas.